Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Seja bem-vindo a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto, para aqueles que não me conhecem, esse é o canal Propósito Sem Opressão. Nosso tema de hoje, nós vamos falar de judeus assídicos. Judeus assídicos, ou seja, judeus Hassidim, é a mesma coisa. Judeus Hassidim, judeus assídicos, é a mesma coisa, tá? Nós temos aqui, nesse canal, alguns vídeos falando de diferentes grupos de judeus. Todos os judeus são a mesma coisa, tá? Judeus é a mesma coisa, a mesma origem, só que vão ser divididos, né? Cada grupo vai ter uma prática religiosa diferente um do outro, tá? Cada grupo vai adotando uma prática conforme a região onde eles habitam, ou seja, conforme a corrente religiosa judaica que eles vão abraçar, tá? Nós temos aqui um vídeo falando sobre judeus sefarditas, aqueles que vivem na Península Ibérica, judeus Ashkenazes, aqueles que vivem na Europa Central, Europa de Leste. Hoje nós vamos falar desse grupo que é judeus Hassidim, ou seja, judeus assídicos. A sua maior parte hoje vivem, por exemplo, em Nova York, nos Estados Unidos. Ok? Mas eles são descendentes, ou seja, é uma seita que saiu do grupo de judeus Ashkenazes, tá? Do leste europeu. Então eles têm uma prática um pouco diferente, têm certas crenças que diferem dos judeus comuns, tá? Mas todos são judeus, tá? Nós temos judeus com a diáspora judaica, eles se espalharam, tem um grupo que vai para norte da África, tem um grupo que vai para ali na Península Arábica, por exemplo, Iêmen, em diferentes lugares ali do Oriente Médio, norte da África, Península Ibérica, Europa Central, Europa de Leste, Estados Unidos, em diferentes lugares. Conforme lugares onde eles vão viver, vão habitar também, eles vão adotando práticas diferentes, visão religiosa diferente, mais radical, menos radical, assim conforme a tradição ou corrente judaica que cada grupo vai abraçar, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre judeus hassídicos, ou judeus hassidim, ok? Então, judeus hassidim, ou assídicos, eles representam um movimento místico, olha só. São grupos, diferente de outros, eles são grupos mais místicos. Eles vão adotar a tradição mais mística de judaísmo, tá? Ou seja, é um movimento que saiu de grupos de judeus Ashkenazes de leste europeu, então, mas eles vão abraçar prática mais mística, prática cabalística de judaísmo, ok? Eles surgiram no século XVIII, na Europa de leste, especialmente ali na Polônia, Ucrânia, principalmente, tá? Polônia e Ucrânia. Eles foram fundados, é um movimento ali fundado por um rabi, ok? Por um rabino conhecido como Baal Shem Tov. Rabi Baal Shem Tov, também conhecido como Rabi Israel Ben Eliezer. O que ele acreditava, ok? Então, esse rabi acreditava que o judaísmo devia focar, ok, na religiosidade, na piedade, uma forma radical de viver o judaísmo, através de religiosidade profunda, ok? Piedade, ter uma vida mística profunda, ter uma vida religiosa profunda, ok? Também tem que ser orientado, essa prática tem que ser orientada através de uma vida de fervor religiosa e de alegria, ok? Veja bem, esses grupos foram fundados num momento muito complicado para povos judeus, ok? Nós estamos falando de Polônia e Ucrânia, lugar onde houve comunismo que perseguiu muitos judeus, ok? Então eles foram muito perseguidos e diante dessa dificuldade veio a Segunda Guerra Mundial que perseguiu bastante os judeus, ok? Depois veio o comunismo também que perseguiu bastante os judeus. Então, Baal Shem Tov, ou seja, Rabi Israel Ben Eliezer, ele entendeu que a vida judaica, a religião judaica tem que ser vivida com uma piedade profunda, uma religiosidade com raízes extremamente profundas, baseada no fervor religioso, mas também com alegria diante da adversidade que eles vivem. Então, novamente, judeus assídicos, ou judaísmo hassidim, ele nasceu num contexto de dificuldade social e religiosa, como acabei de abordar agora. Judeus enfrentavam perseguição em uma vida marcada de pobreza, ok? Os judeus não podiam trabalhar em empregos formais, normalmente eram confiscados aquilo que eles tinham no leste europeu, como foi na Segunda Guerra Mundial também. É uma situação muito complicada. Então, Baal Shem Tov, ele vai criar esse movimento em que não só viver dentro de piedade e de religiosidade profunda do judaísmo, como também o povo judaico tem que viver com alegria, desfrutando a vida, viver uma vida de comunidade e de alegria. Mais para frente nós vamos falar alguns pontos em que judeus hassídicos acreditam, tá? Muito bem. Então, o Baal Shem Tov, ele pregava uma nova abordagem. Ele conclamou as pessoas a viver uma nova abordagem da religião judaica que devia se focar na alegria do povo de viver.
junto com espiritualidade e na presença de Deus em todas as facetas. Não pode ter uma vida, relacionamento com Deus aqui e outra vida secular. Não, ele achava que em todas as esferas o povo tinha que viver uma vida que tocasse o divino, que relacionasse com Deus, como junto também o povo tinha que experimentar a felicidade, a alegria, desfrutar com dança, com alegria de viver, ok? Essa visão acabou atraindo, imagina um povo no leste europeu perseguido, que vivia aquela vida dura, sempre escondendo o que eles tinham, sempre escondendo a sua identidade. De repente um rabino decide trazer uma nova abordagem como viver judaísmo, ok? Então Baal Shem Tov, ele vai trazer essa visão para a comunidade e vários judeus vão abraçar essa corrente, ok? Então começaram a divulgar essa corrente na Europa de Leste muito rapidamente e acabou ganhando corpo e judeus começaram a abraçar essa corrente. Lembrando que não era só uma vida de relacionamento com Deus, vida de piedade, vida de alegria, mas como esse grupo acreditam profundamente na mística judaica, ok? As palavras de Torá, palavras da Bíblia judaica, cada palavra tem uma mística, tem um significado místico. É um grupo de cabala, que acreditam na cabala, né? Tudo um pouco esotérico, né? É uma corrente que acredita no esoterismo judaico, vamos chamar assim, ok? Bom, qual é o modo de vida desse grupo? Eles acreditam basicamente numa religiosidade, ou seja, numa vida cotidiana religiosa, ou seja, eles são marcados numa prática religiosa intensa. Ok? Os judeus têm que ter uma vida religiosa intensa, lendo a Torá, fazendo o jejum deles, vivendo aquela prática que o judaísmo normalmente demanda do seu fiel. Então, isso inclui oração matinal, isso inclui estudo de Torá, isso inclui observância religiosa do sábado, ok? Sábado não se pode trabalhar, não pode fazer nenhuma atividade lucrativa, nada que, afinal das contas, Deus criou um mundo e descansou um dia, que é sábado, ok? Então, judeus também assírios, eles têm que observar essas leis. Além disso, eles enfatizam a importância de música e dança. Lembra? Falei no início que judeus, Hassidim, eles conclamam viver alegria, fervor religioso com alegria. Afinal das contas, a vida é uma dádiva, precisa ser vivida com alegria. Esquecer dores do passado, dificuldades que os judeus enfrentaram. A vida, afinal das contas, é uma celebridade, é uma celebração, precisa ser celebrada, ok? Então, é nessas práticas que eles focam. Quais são outras práticas religiosas? Então, judeus, Hassidim, eles têm as práticas deles enraizadas na mística judaica, novamente. Ou seja, especialmente acreditam na Cabala, não sei como funciona isso, mas eles acreditam na mística. Nós falamos isso aí, estou reforçando, tá? Na Cabala, nas práticas esotéricas, tudo místico, tudo tem algum sentido místico, enfim. São a base, além das práticas judaicas, é a base também que eles acreditam. O dia a dia de Hassidim, ele é observado, ele é marcado por uma observância religiosa, são um grupo ortodoxo, tá? Essa palavra acabei esquecendo, ok? Além da prática de observância rigorosa das leis, ok? Observância de Sabat, de leitura de Torá, estudo da Torá, a prática judaica comum, acredita nessa vertente de cabala, do mundo místico judaico, eles também observam exatamente as leis do Antigo Testamento, ok? Os mandamentos, que eles chamam de mitzvot, ok? Não sei se a pronúncia é certa, mas mitzvot judaica, ok? Que são os mandamentos. A prática judaica incluindo oração diária, aquela prática de leitura de Torá, observância do Shabat. E normalmente eles têm uma prática, acreditam que existe uma prática, uma forma de vestir, que é uma forma correta, uma forma santa de ser, ok? Já que eles são judeus ortodoxos, tá? Judeus ortodoxos são aqueles que acreditam de uma forma literal da prática deixada na lei, ok? Deixado em mitzvot, ok? Mitzvot são mandamentos lá do Antigo Testamento. Então eles acreditam nisso, eles vivem uma vida intensa, observância muito rigorosa da lei judaica, leitura da palavra, observar os mandamentos, o Shabat e na mística judaica, ok? Então eles acreditam que os homens têm que ter um tipo de vestir diferente. Inclusive, esses judeus ortodoxos são aqueles que usam normalmente, mesmo fazendo frio, fazendo calor, eles usam aquele sobretudo escuro, né? Sobretudo preto, cinza escuro, azul escuro, eles usam acima do seu paletó. Mesmo fazendo calor, eles usam esse tipo de roupa e usam um chapéu de plumagem, né? Uma coisa assim, que envolve a cabeça toda, tá? Eu acho que é muito elegante isso, né? Só às vezes, num lugar que tem calor, às vezes você, se não fosse a prática judaica, ortodoxa, muito provavelmente muitos não usariam. Mas eles mesmo em Jerusalém, mesmo em Israel, período que nós sabemos ali é muito quente, geralmente você vê subindo os judeus ortodoxos, subindo e descendo, ok? Uma das características principais, eles acreditam no vestimenta tradicional de homens tem que ser desse tipo. Eles normalmente também
foco na celebração de festividades bíblicas, festividade que a tradição judaica normalmente recomenda. Eles também são muito radicais na educação de mais jovens, ok? Trabalham muito na educação, que é uma forma de criar discípulos. Sempre eles têm um movimento rabínico também em torno deles. É uma forma, né, de estudar Torá, levar ao pé da letra os ensinamentos judaicos. E eles têm um preceito de comunitarismo, tá? Questão do comunitarismo, eles vivem em comunidade, um apoiando o outro, um ajudando o outro e caminhando junto. Então eles têm esse estilo de vida, ok? Então são uma facção, novamente, judeus hassidim, é uma corrente ortodoxa saída de grupos conhecidos como judeus Ashkenazi de leste europeu, nascido concretamente na Polônia e Ucrânia, onde eles acreditam que a vida tem que ser vivida com alegria, com uma piedade intensa, vivendo literalmente conforme preceitos judaicos conhecidos como mitzvot. Então, essa corrente hoje não só vive na Europa, como muitos voltaram para Israel, Jerusalém e cidades ali de Israel, e tem um grupo que foram para Estados Unidos, principalmente Nova York. Eles vivem ali, mas é um grupo extremamente fechado, extremissimamente fechado. É um grupo que vive em comunidades, valorizam a vida da comunidade, valorizam a prática judaica, a tradição judaica, forma de viver, forma de vestir e baseado na Cabala mística judaica. Ok? Se você gostou desse vídeo, achou que esse vídeo acrescentou, trouxe uma informação útil, interessante, dá like nesse vídeo, inscreva no canal se não é inscrito e encaminhe nosso vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe, estamos juntos e até mais.